sobre concordância nominal. No último bloco, nós tratamos sobre concordância nominal. Vamos continuar tratando sobre os assuntos que mais é cobrado, né? Esse assunto é muito cobrado em prova de concurso. Assim como concordância verbal, regência verbal, a depender da organizadora, regência nominal também é exigida, crase e pontuação são assuntos muito frequentes, concordância nominal também. Não sei se você lembra, mas no último bloco nós trabalhamos até o ponto 4, até a regra 4 de concordância nominal. Falamos sobre a palavra meio, falamos sobre a palavra bastante, sobre a palavra obrigado e falamos também sobre 4 expressões. É bom, é proibido, é permitido e é necessário. Tudo bem? Vamos ao nosso 5º caso de concordância nominal. Vou colocar aqui, olha, 5º caso de concordância nominal. E que caso é esse? Bom, vamos lembrar a palavra alerta. A palavra alerta, pessoal, na língua portuguesa, pode funcionar de 2 maneiras. Ou vai funcionar como substantivo, ou vai funcionar como advérbio. Tiago, advérbio de quê? De modo. Ou será substantivo ou será advérbio. Então, vamos aos exemplos, porque nos exemplos fica fácil a gente imaginar isso aqui, né? Então, quando eu digo os alertas soaram após a chuva. Os alertas soaram após as chuvas. Bom, pessoal, obviamente, como a gente percebe a palavra alerta no plural, não existe plural de advérbio. Advérbio é uma classe gramatical o quê? Invariável. Quais são as 4 classes gramaticais invariáveis? Preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Então, advérbio, classe gramatical invariável, não poderia estar no plural. Então, eu já sei que isso aqui é o quê? Substantivo. Já sei que é substantivo. Bom, outro detalhe, né? Olha quem apareceu antes, pessoal. Artigo. Lembra aquela história, né? O que é que acontece? Artigo, adjetivo, pronome numeral são 4 classes gramaticais que são determinantes. São chamadas de determinantes. Artigo, adjetivo, pronome numeral. Sempre quando essas classes gramaticais estão ligadas a um substantivo, a uma palavra, né, essa palavra se transforma automaticamente em um substantivo. Entenda. Qualquer palavra na língua portuguesa pode se transformar em substantivo. Basta que apareça antecedido por artigo, pronome numeral e, em casos mais raros, adjetivo. Artigo, pronome numeral e adjetivo. Qualquer palavra pode se transformar. O exemplo que eu gosto, eu acho que fica claro na cabeça de todo mundo, é cantar. Cantar é um verbo. Mas se eu digo o cantar dos pássaros, o cantar dos pássaros é belo. O cantar dos pássaros é belo. Cantar é verbo, mas quando eu coloco o artigo antes, se transforma automaticamente em quê? Substantivo. Se transforma automaticamente em substantivo. É o que nós chamamos de derivação imprópria, né? Houve a modificação da classe gramatical. Lembrando que classe gramatical, pessoal, não é comum de ser modificada, né? Classe gramatical não muda constantemente. Se há uma mudança, a palavra sofre mudança na sua classe gramatical original, é porque houve um processo de derivação imprópria. Tudo bem? Aqui eu tenho a palavra alerta, que é um substantivo, porque aparece antecedida por artigo. Lembrando, substantivo é uma classe gramatical variável e é por isso que está no plural aqui. Perfeito. Mas outro detalhe que eu vou colocar aqui a respeito da palavra alerta como substantivo é a palavra alerta, quando funciona como substantivo,
é sinônima da palavra sinal ou aviso. É sinônima da palavra sinal ou aviso. Olha, claro, como eu tenho alerta, no plural, alertas, sinais ou avisos. Os sinais soaram após a chuva, os avisos soaram após a chuva. É possível colocar isso, né? Então, a palavra alerta, para ser substantivo, tem que ser sinônima disso aqui e pode aparecer antecedida por artigo, pronome numeral ou ligada a adjetivo. Detalhe, Tiago, aqui eu tenho que colocar o artigo? Não. Se eu disser alertas soaram após a chuva, só o fato de a palavra alerta estar no plural já me diz que é substantivo. Mas, Tiago, e se fosse no singular? Alerta soou após a chuva. Ainda é substantivo? Claro. Por que é substantivo? Porque é sinônimo de quem? De sinal ou de aviso. Se eu digo alerta soou após a chuva, sinal soou após a chuva, né? Aviso soou após a chuva. É possível, né? Estranho, mas possível. Tudo bem? Gramaticalmente, nada errado. Venho aqui a uma letra B para dizer assim, olha, todos ficaram alerta após as chuvas. Percebe que a situação aqui é diferente. Todos ficaram alerta após as chuvas. Veja que a palavra alerta não é sinônima de quem? Sinais ou avisos. Você não pode dizer todos ficaram sinais. Todos ficaram avisos. Não tem como, né? A palavra alerta aqui indica o modo como todos ficaram. Indica o modo como todos ficaram. A palavra alerta aparece ligada ao verbo ficar, tudo bem? E está indicando, está trazendo um valor de circunstância para esse verbo, que é o valor de modo. Então isso aqui é um advérbio de modo. Não pode ir ao plural. Não pode ir ao plural. Advérbio de modo. Perfeito, gente? Então, alerta ou funciona como substantivo ou funciona como advérbio. Perfeito? Tranquilo, né? Só que aí eu venho fazer o seguinte comentário. Puxo daqui mesmo, olha. Tiago, é verdade que nós podemos, nessa frase, dizer assim, todos ficaram em alerta após a chuva, as chuvas? Posso sim. Em alerta, pessoal, é o que os gramáticos chamam de locução adverbial. Olha, pessoal, sempre que eu falar de locução, eu quero fazer referência a quê? Locução, duas ou mais palavras que juntas fazem o papel de uma. Se eu digo todos ficaram alerta ou todos ficaram em alerta, o sentido é o mesmo. Isto é, em alerta está indicando o modo como todos ficaram. Então isso é uma locução. Duas ou mais palavras que juntas fazem o papel de uma, eu chamo de locução. Locução de que tipo, Tiago? Locução adverbial de modo. Que faz o papel de um advérbio, né? Locução adverbial de modo. Perfeito. Está aí. Tudo que a gente tem que saber a respeito de alerta ou em alerta, as classificações, tudo que eu queria está aqui, tá certo? Então eu venho aqui ao nosso sexto caso de concordância nominal, dessa vez falando sobre as palavras anexo, incluso, apenso, anexo, incluso e apenso. Pessoal, as palavras anexo, incluso e apenso são palavras sinônimas, né? Significam junto com, esse é o significado.
E são palavras consideradas variáveis, porque funcionam como adjetivos. São adjetivos. Como adjetivos, devem o quê? Flexionar. Então, vamos ver aqui, olha. Os documentos seguem anexos. Seguem anexos à carta. Seguem anexos à carta. Lembrando que a palavra anexo, pessoal, pede preposição, né? Isto é, os documentos seguem anexos. Anexos a quê? Anexos à carta. Pede preposição a. Tudo bem? Então tá aqui. Esse a é a junção de uma preposição a mais um artigo a, por isso o acento grave apareceu. Beleza, mas eu não quero falar de acento grave não, nem de crase. Quero falar da palavra anexos. Anexos, olha, no plural, por quê? Porque é um adjetivo e como todo adjetivo vai aparecer ligado a um substantivo, caracterizando o substantivo. São documentos anexos, né? Substantivo documentos, anexos no masculino plural, concordando com o substantivo documentos. E aquela história, né, pessoal? Anexo, incluso e apenso são classes gramaticais variáveis que significam junto com. Os documentos seguem junto com a carta. Os documentos seguem junto com a carta. Então, veja, é possível substituir anexos por junto com. Esse é o significado. Os documentos seguem junto com a carta. Concordei com documentos. Exemplo B. Inclusa ao. Vou colocar assim. Inclusa a carta. Segue a documentação. Inclusa a carta, segue a documentação. Pessoal, entenda o seguinte. A palavra inclusa está no feminino singular. Por que está no feminino singular, Tiago? Concordando com carta, é? Nada disso. Aqui eu tenho uma inversão na ordem dos termos da oração, né? Na verdade, a ordem direta qual seria? A documentação, que é o sujeito da oração, segue inclusa. A documentação segue junto com, segue inclusa. Inclusa a quem? Inclusa a carta. Olha a crase aí. Preposição pedida pela palavra inclusa. Bom, aqui eu tenho um adjetivo, da mesma forma que na letra A. Um adjetivo. E esse adjetivo vai concordar com o substantivo documentação. E não com o substantivo carta. Né? Então aqui, olha, a concordância é feita com documentação. A documentação segue inclusa a carta. Perfeito? Já me perguntaram o seguinte, olha. Tiago, podemos construir uma frase dizendo os documentos seguem em anexo? Sim, é possível. Mesmo você encontrando em algumas gramáticas a informação de que em anexo é uma expressão que não pode ser aplicada na língua portuguesa. Né? Mas, segundo algumas gramáticas, poucas gramáticas falam isso. A maioria vai dizer que em anexo é uma expressão correta, pode ser usada na língua portuguesa. Tanto é que essa expressão já caiu várias vezes em provas de concurso público e sempre considerada como correta. Sempre considerada como correta. Então, em anexo, expressão correta. Por que a expressão em anexo, então, é considerada como errada, né, por alguns gramáticos? Porque, veja e entenda. Segundo eles, como anexo, incluso e apenso são palavras que funcionam como adjetivos,
Em anexo, nessa situação, quando eu digo os documentos seguem anexo, essa expressão está funcionando como uma locução adverbial de modo. Adverbial indica o valor de modo. Vou colocar aqui em cima. Locução adverbial de modo. Então entenda, pessoal. Se isso aqui é adjetivo, aí segundo alguns gramáticos eu não poderia transformar em uma locução adverbial de modo, né? Mas pessoal, isso é bobagem. Até porque muitas palavras da língua portuguesa, como eu já disse, podem alterar sua classe gramatical, sua classificação, a depender de como são aplicadas na frase. Então é isso que acontece aqui. Claro que anexo, numa situação como essa da letra A, funciona como adjetivo, né? A gente está concordando com documentos. Mas quando eu digo os documentos seguem em anexo, aí sim, é o modo como os documentos seguem. E detalhe, a expressão em anexo é considerada invariável. Isto é, você não pode levar ao plural. Tiago, quer dizer que 90% dos gramáticos autorizam essa expressão em anexo? Sim, autorizam. Consideram como correta. Tanto é que eu não vi nenhuma questão em prova de concurso que dissesse que em anexo era uma expressão equivocada. Ao contrário, sempre foi considerada uma expressão correta em provas de concurso. Tudo bem? Então, muito cuidado aí. Então, essa é a nossa explicação a respeito de anexo, incluso e apenso. Venho para cá para a gente trabalhar com mais detalhes, né? Dessa vez eu vou trabalhar com uma palavra, quer dizer, com duas palavrinhas, que são as palavras caro e barato. Caro e barato. Duas palavras muito interessantes aqui na nossa análise. Ponto 7 nosso aqui, olha. Caro e barato. Essas duas palavras na língua portuguesa, pessoal, tanto podem funcionar como adjetivo, como podem funcionar como advérbio. Adjetivo ou advérbio. E aí, primeiro exemplo. A roupa cara foi vendida. A roupa cara foi vendida. Certo? Vou passar meu traço logo aqui para a gente dividir nosso quadro, ficar bonitinho. A roupa cara foi vendida. Pessoal, nota. Apliquei a palavra caro no feminino. Advérbio tem feminino? Nunca. Então eu já sei que isso aqui é o quê? Adjetivo. Qual é o papel de um adjetivo? Qual é a função de um adjetivo? Caracterizar um substantivo. Nota que a palavra roupa é substantivo feminino, né? Claro, substantivo feminino, por isso o meu adjetivo é feminino. Concordando com a palavra roupa, a roupa cara foi vendida. Correta a minha aplicação aqui, certo? Aí venho aqui para a letra B de bola. A roupa é cara. A roupa é cara. Pessoal, tenho aqui a palavra roupa novamente, né? Substantivo feminino. Vou colocar aqui em azul, só para a gente deixar mais uniforme o que eu vou dizer aqui. Olha, substantivo feminino. Certo? Concordo, os dois estão concordando. A palavra cara, novamente aqui, olha. Adjetivo feminino. Concordando com a palavra roupa. Certo? Só que dessa vez, olha quem apareceu. Aí sim eu vou destacar em vermelho. Olha quem apareceu. Verbo de ligação. Tiago, quais são os verbos de ligação? Vamos colocar aqui? Olha, verbos de ligação. Os verbos de ligação, pessoal, são 9 ao todo, certo? Vou colocar aqui para vocês. Ser,
estar, ficar, permanecer, parecer, continuar, ficar, não ficar já coloquei, continuar, tornar-se, virar e andar. Então percebe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 verbos de ligação. Ser, estar, ficar, permanecer, parecer, continuar, tornar-se, virar e andar. São os verbos de ligação. Nota que nesta letra B nossa, o verbo de ligação está fazendo a ponte entre o substantivo feminino roupa e o adjetivo que está concordando com esse substantivo, ficando no feminino. Então entenda, eu só considero caro e barato como sendo adjetivo se essas duas palavras estiverem ligadas diretamente ao substantivo, como aconteceu aqui, a roupa cara, a roupa barata, certo? Ou se estiverem ligadas ao substantivo por meio de um verbo de ligação. Essas são as duas situações, as únicas em que as palavras caro e barato poderão ser classificadas como adjetivos. Então, eu venho aqui a letra C, e aqui eu vou colocar o seguinte. A roupa custou... A roupa custou caro. A roupa custou caro. Pessoal, caro é um advérbio. Veja que eu não posso dizer que a roupa custou cara. A roupa custou cara. É possível dizer isso? Claro que não. A roupa custou caro. A roupa custou barato. Aqui é um advérbio. Veja, custar, eu só vou destacar uma coisinha aqui, olha, um detalhe. Custar não é verbo de ligação. Não é verbo de ligação. Se não é verbo de ligação e a palavra caro não está ligada diretamente ao substantivo, com certeza que é advérbio. Tiago, advérbio de quê? Bom, essa é uma grande confusão. Porque muitos gramáticos, quando falam sobre caro e barato, muitos gramáticos não dizem que tipo de advérbio seria aí. Porque se a gente vai analisar, advérbios trazem 7 valores de sentido. Lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida. Lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida. Sim, mas veja, caro é lugar? Não. É tempo? Não. É modo? Não. É intensidade? Mais ou menos, né? Custou caro, a intensidade do custo, estranho isso, né? Porque nós não estamos falando de intensidade aí, mas sim de quantidade. Então não é intensidade, né? Intensidade, afirmação não, negação não, dúvida não. E agora, Tiago? Bom, e agora, alguns gramáticos citam que isso seria um advérbio de preço ou valor. Assim como eu digo, a roupa custou R$200. R$200, adjunto adverbial, né? Adjunto adverbial de preço ou valor. Da mesma forma que eu tenho um adjunto, sintaticamente falando, né? Um adjunto adverbial de preço ou valor. Então é um advérbio de preço ou valor, apesar de que essa é uma classificação do advérbio que não existe para muitos gramáticos, né? Então é uma classificação polêmica, né? Classificação polêmica. Mas uma coisa é certa, o que a gente tem que saber, isso a gente tem que saber, se as palavras caro e barato estiverem ligadas ao substantivo por meio de um verbo de ligação, elas devem concordar, elas devem flexionar. E se estiverem ligadas diretamente ao substantivo, também deverão concordar. Agora, se o verbo não for de ligação, não poderão flexionar tanto a palavra caro como a palavra o quê? Barato. Tudo bem, né, gente? E aí eu tenho o 8º caso nosso de concordância nominal. Eu vou trabalhar aqui com a palavra mesmo.
Palavra mesmo que na língua portuguesa pode funcionar como um pronome, né? Para alguns gramáticos é um pronome demonstrativo, né? Apesar de que a gente sabe que pronome demonstrativo, quais são eles? Esse, essa, isso, este, esta, isto, aquele, aquela e aquilo, mas alguns gramáticos dizem que mesmo funcionaria como pronome demonstrativo. Vou marcar como pronome. E mesmo pode também ser o quê? Advérbio. Advérbio de quê, Tiago? Afirmação. Advérbio de afirmação. Então, eu vou colocar aqui, letra A, elas mesmas fizeram o projeto. Elas mesmas fizeram o projeto. Perfeito. O que eu tenho aqui, pessoal? A palavra mesmo que foi flexionada. Opa! Se foi flexionada, pode ser advérbio? De forma alguma. Advérbio é classe gramatical o quê? Invariável. Se flexionou, com certeza eu já sei que isso aqui é pronome. Mas aí vem um detalhe. Sempre que a palavra mesmo funciona como pronome, ela poderá ser substituída sem alteração de significado pela palavra próprio e suas flexões. Próprio, própria, próprios e próprias. Então aqui eu poderia dizer elas próprias fizeram o projeto. E aí é um detalhe. Quando a palavra mesmo funciona como pronome, sempre aparece antes do verbo. Então aqui, olha, verbo e apareceu antes dele. Antes do verbo. Então vou colocar isso aqui também, olha. Antes do verbo. Melhor colocar um detalhe aqui, olha. Antes do verbo. Mas é diferente se eu digo aqui, olha, elas fizeram mesmo o projeto. Elas fizeram mesmo o projeto. Então, pessoal, eu tenho aqui a palavra mesmo funcionando como um advérbio. Por que advérbio, Tiago? Bom, primeiro porque não pode flexionar, né? Você vai dizer, elas fizeram mesmas? Elas fizeram mesmas o projeto. Tem como? Não, impossível, né? Então, o que acontece, pessoal? A palavra mesmo aqui é sinônima da palavra realmente. Realmente que é um advérbio de afirmação. Elas fizeram realmente o projeto. Elas fizeram mesmo o projeto. E aí, advérbio de afirmação apareceu após o verbo, aí vem o detalhe, olha, eu tenho o verbo, quando a palavra mesmo funciona como advérbio, vai aparecer após o verbo. Então vou colocar aqui, olha, após o verbo. Então temos aqui a classificação da palavra mesmo, tanto como pronome, quanto na classificação de advérbio. Mas aí eu venho aqui para falar sobre um detalhezinho. É muito comum a gente perceber o uso da palavra mesmo como se fosse um pronome, né, pessoal. Pronome pessoal. Lembrando que pronome pessoal ele é utilizado para substituir palavras. Tanto pronome do caso reto, como pronome oblíquo, átono e tônico. Esses pronomes são utilizados para substituir palavras. Mas o pronome mesmo ele não é utilizado para substituir palavra. É por esse motivo que os gramáticos não consideram correta a seguinte construção. Olha, geralmente quando a gente vai solicitar um elevador, estamos lá em um prédio, tá certo? Vou solicitar o elevador. Apertei lá, do lado assim, na porta do elevador, você percebe uma plaquinha em que está escrito o seguinte: antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra no andar desejado. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra no andar desejado. Né? A gramática considera essa aplicação errada, porque diz que a palavra mesmo está associada à palavra elevador. Então, cuidado. Vou colocar como cuidado aqui, para que a gente possa finalizar.
Antes de entrar no elevador, vírgula, verifique se o mesmo se encontra no andar desejado. No andar desejado. Ou no andar solicitado, né? Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra no andar solicitado, no andar desejado, né? Eu acho que solicitado não é desejado, não. De onde é que tirei desejado, né? Solicitado. Fica com mais sentido aqui. No andar solicitado, né? O que ocorre? A palavra mesmo aqui está retomando a palavra elevador. Mas quem retoma, pessoal, é pronome pessoal. Por isso a gramática considera esta aplicação aqui errônea, né? Então não posso fazer isso. Tiago, eu vou fazer o que então? Você vai substituir a palavra mesmo por um pronome pessoal. Simples. Pronome ele. Antes de entrar no elevador, verifique se ele, né? Você vai cortar tudo aqui, o mesmo, né? Verifique se ele se encontra no andar solicitado. Tudo bem? Então, cuidado com essa aplicação da palavra mesmo. Bom, nesse bloco, eu vou ficando por aqui. Eu volto no próximo bloco, ainda tratando sobre concordância nominal. Então, até a próxima.